Fala galera, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô, como vocês podem ver, com o boné do Mamute, que eu tô com saudade da facu, assim como eu tô com muita saudade de vocês. É meio triste falar na frente de uma câmera, né? Mas, enfim, vamos começar a aula de hoje então? Bom, hoje vamos ver então os plateumintos, beleza? E vamos analisar a palavrinha para entender o que significa? Platz vem do grego, quer dizer plano ou achatado, e eumintes se refere a vermes. Ah, professor, então esses vermes são chatos, tipo as suas aulas? Então, por exemplo, quando a gente vai na farmácia e quer comprar um anti-eumíntico, a gente está comprando, na verdade, uma espécie de vermífugo, certo? Que vai matar os vermes, beleza? Então, plateumintos são os vermes achatados, beleza? Exemplo de alguns organismos são as planárias, certo? Que são essas carinhas aqui. Temos as tênias e também os esquistossomos, ok? Na primeira parte da aula, a gente vai focar nas planárias, que é o nosso organismo modelo. E a gente vai falar mais do geralzão do filo. Então, a gente vai falar na próxima videoaula da esquistossomose e depois na outra videoaula dessa tênia aqui, ó. Beleza? Então, a frase que eu peguei pra vocês é essa aqui, ó. Melhor prevenir do que remediar, disse a minha mãe. Oi. Porque a gente vai ver, ao longo desse filo, muitas verminoses, ou seja, doenças causadas por esses vermes, certo? Eu acho que essa frase vale principalmente para esses tempos de coronavírus, né? Então eu quero todo mundo se prevenindo contra ele e também se prevenindo contra essas verminoses aí. E eu vou falar quais que são esses modos de prevenção contra elas, beleza? Bom, então eu vou dividir nosso estudo no geralzão, ou seja, nas características gerais. Depois a gente vai ver a estrutura e depois a reprodução, nessa videoaula aqui. Ok? E depois, nas duas próximas videoaulas, a gente vai ver então as verminoses, beleza? Vamos começar então vendo pelo geralzão. Como eu disse para vocês anteriormente, existem como organismos de exemplo as planárias, as tênias e os esquistossomos, ok? Eles não são achatados de qualquer forma, eles são achatados dorso-ventralmente, assim, ó. Bom, vou explicar então o que é o dorso e o que é o ventre da gente. Dorso é essa parte de trás aqui, ó. E ventre é essa parte da frente, ok? Então quando eu digo que eles são achatados dorso, ventralmente, eles são achatados de assim, ó, certo? Então é como se me pegassem de assim e me achatassem dessa forma aqui, ó, beleza? É como se fosse, então, uma folha de papel, ó. A folha de papel, ela é achatada dessa forma aqui, ó, certo? Ele é assim, ó, ele é plano dessa forma. Então é como se a planária fosse essa folha de papel, porque ela é achatada dessa forma aqui e não dessa forma aqui, ok? Então é uma achatação dorso-ventral, ok? Como se fosse uma folha de papel. Por isso que são plateumintos, vermes chatos, ok? Eles podem ter forma de vida livre, como as planárias, ou parasitas, como as tênias e esquistossomos, beleza? Bom, eles também são triblásticos acelomados. Então, outra diferença já com os quinidários, ok? Os quinidários, lembrando, eram diblásticos, ou seja, eles tinham 2 folhetos embrionários. Já os plateumintos, eles possuem 3 folhetos embrionários, ok? A ecto, a meso e a endoderme. Eles possuem a mesoderme a mais, ok? Então tá aí uma diferença, né? Com relação aos quinidários. Só que eles são também acelomados. Não possuem celoma, ok? Ou seja, eles não possuem cavidade corporal, uma cavidade visceral, ok? Ó, uma diferença já com os quinidários que a gente viu aula passada, que é uma simetria bilateral. Ou seja, só existe um plano de corte que divide esse organismo na metade, que é esse daqui, certo? E qual que é a vantagem disso? A simetria bilateral proporciona o surgimento de uma característica que vai ser interessante, vai surgindo nos próximos filos, que é a cefalização. A cefalização, como vocês podem ver pelo próprio nome, vem de céfalo, encéfalo. Então, é o surgimento de uma cabeça, certo? E qual que é a vantagem de ter uma cabeça, né? A cabeça é um lugar onde concentra os órgãos sensoriais e relacionados com o sistema nervoso. Ou seja, quando existe um centro coordenador, né, que coordena todas as atividades daquele organismo, permite uma complexidade maior daquele organismo, ok? Tá aí uma diferença dos plateumintos com os quinidários que a gente viu anteriormente, beleza? Eles também possuem, assim como os quinidários, sistema digestório incompleto. Então vamos lembrar, se alimentam e defecam pela própria boca, ok? Porque só tem esse um orifício do sistema digestório, ok? Que tanto defeca quanto se alimenta, beleza? Ai, que nojo, professor. É verdade. A respiração dele, ela é cutânea, ok? E tá aí um termo novo que a gente tá vendo aqui, que eu vou explicar pra vocês, beleza? Cutânea quer dizer pela pele.
Então, a respiração acontece de trocas através da pele. A pele funciona como uma membrana em que acontecem essas trocas, ok? E é um termo bem recorrente que a gente vai ver mais daqui pra frente. Então lembra desse nome, a respiração é cutânea, ou seja, ela acontece pela superfície corporal desse organismo, pela pele, beleza? Ou seja, por difusão. Galera, esqueci de mencionar pra vocês, mas o fato das planárias possuírem respiração cutânea está diretamente relacionado com o hábito de vida delas, que elas gostam de ambientes úmidos ou aquáticos, tá? Porque a respiração cutânea ela é mais facilitada em ambientes ou aquáticos ou úmidos, porque a água ela facilita nessas trocas gasosas, beleza? E a circulação também, por difusão. E tá aí explicado por que eles são seres acelomados e eles são achatados, ok? Eles são achatados porque eles não possuem essa região em que deveria se conter os órgãos da respiração e da circulação. Por isso que eles são também seres acelomados, está tudo relacionado. Eles são seres acelomados porque eles não têm espaço para conter os órgãos respiratórios e circulatórios, e por isso que eles são achatados, ok? Então tá aí relacionado por que eles têm que ser achatados, porque na verdade eles são seres acelomados, ou seja, ele não tem, como a gente, um buraco, uma cavidade que contém os órgãos da respiração e da circulação. E sem esses órgãos, obviamente que daria pra gente ser mais achatado também, assim como eles, beleza? Eles também possuem outra diferença com relação aos quinidários, que é a presença de um sistema excretor primitivo, né? Que são o que a gente chama de protonefrídeos. Proto vem de primitivo, e nefrídeos, essa palavra lembra de rim, ok? Eles são as estruturas responsáveis pela excreção. Beleza? Então eles já possuem uma estrutura excretora, diferente já dos quinidários, certo? Que não possuem nenhum tipo de estrutura excretora específica. E esses protonefrídeos contêm um tipo de célula especial que a gente chama de célula flama, ok? Células flama lembra de flama, né? De flame, de chamas. Então são células que lembram de chamas, ok? Essas células que lembram chamas, elas possuem cílios, são células ciliadas. E a partir do batimento desses cílios é que se realiza a excreção dessas excretas de amônia, certo? Então por isso que a gente chama elas de células flama, ok? Bom, a reprodução ela pode ser tanto sexuada em alguns casos, como em algumas planárias ou no esquistossomo, ou também pode ser assexuada, né? Como no caso das tênias. E por último, ele possui também então outra diferença com relação aos quinidários, que é a presença de um sistema nervoso, que é, nesse caso, ganglionar ventral. Vamos palavra por palavra, né? Ganglionar, ele é formado por gânglios, que é como se fosse uma massa cerebral, ok? E como eu tinha falado para vocês, tem tudo a ver com a cefalização. Esses gânglios cerebrais, esses gânglios nervosos, são dois aqui na cabeça da planária, e eles se prolongam ao longo de todo o corpo, em forma de nervos, ok? E ela também é ventral, ó, porque imagina que eu sou uma planária, e essa é a minha parte ventral, certo? Essa parte da frente. A parte do sistema nervoso, ele parte de cordões que estão nessa parte daqui da frente. Ela se arrasta dessa forma. Então, os gânglios estão presentes nessa parte, entre aspas, de baixo, né? Nessa parte ventral do organismo. Por isso que é o sistema nervoso que a gente chama de ganglionar ventral. Esse termo também vai ser bem recorrente nos outros organismos que a gente vai ver mais pra frente. Então, é legal vocês estarem bem fixados com relação a isso, ok? Bom, então vamos estudar agora a estrutura geral desses organismos. E a gente vai utilizar como organismo de modelo a planária, ok? Que é essa carinha aqui, bem característica dos livros de zoologia, né? Bom, como vocês podem ver, então, nessa região aqui, ó, da frente, ela possui, então, a cabeça, certo? Existe uma concentração dos órgãos nervosos. E isso é muito legal, porque isso permite uma complexidade maior do organismo, quando ele tem um centro coordenador das atividades, ok? Que é a cabeça. E nesse centro coordenador das atividades, eles possuem ocelos. Olha, professor, já dá pra ver os olhinhos dessa planária, né? Galera, não são olhos, ok? Esses ocelos, na verdade, são estruturas fotorreceptoras. Foto vem de luz e receptoras, recepção, de receber. Então, os ocelos, eles têm a mesma função dos nossos olhos, que é perceber os estímulos externos a partir da luz que vem nos nossos olhos, no caso, né? Ou nos ocelos, no caso das planárias. Então, ocelos seria uma espécie de olho, entre aspas, bem entre aspas, primitivo, tá? Assim como a aurícula, que é essa estrutura aqui, ó, que funciona como uma estrutura quimiorreceptora, como se fosse uma espécie de olfato, paladar primitivo, beleza? Então, como eu disse para vocês, aqui possui então a região ventral, que é essa parte daqui, da frente, né, do organismo, só que eles andam de assim, né,
Então seria essa parte aqui, certo? Essa é a região ventral do organismo. E é nessa região ventral que está localizado o sistema nervoso. Por isso que, lembrando, é ganglionar ventral, ok? Então, ganglionar, ele ocorre na forma de gânglios nervosos. Esses gânglios estão aqui próximos à cabeça, ok? E eles formam cordões nervosos, 2, saindo de cada um dos gânglios e percorrem toda a extensão do organismo, beleza? Bom, e por último, possui uma faringe protraída, que meio que suga os alimentos, né? E a boca, que é esse único orifício do sistema digestório, então, que só tem um orifício, ou seja, é o sistema digestório incompleto, ok? E por último, também temos um poro genital, que a gente vai ver nos próximos slides, que é a estrutura que realiza a reprodução, ok? Bom, agora vamos para a classificação. A gente vai ver nessa videoaula a classe dos turbelários, e nas outras videoaulas, associado a cada uma das verminoses, a gente vai ver as outras duas classes, ok? Bom, então existe essa primeira classe, que é a classe dos turbelários, ok? E são as próprias planárias, então são esses carinhas aqui bem famosos, tá bom? Então tá aqui uma imagem da planária para vocês. Elas são das classes dos turbelários. E, por último, vamos falar da reprodução. A planária, ela pode realizar dois tipos de reprodução, ok? A reprodução assexuada, como vocês podem ver aqui, e a reprodução assexuada é aquela clássica, né? Que é a regeneração, tá? Então, por exemplo, se você pega uma planária e fatia ela no meio, ela pode originar dois outros novos organismos, ok? Então, ela possui essa capacidade de regenerar-se, ok? Graças à presença de células que se chama de neoblastos, que são células totipotentes. Lembra da aula de embriologia? São células que podem virar todos os outros tipos de células. Enfim, então essa é a reprodução assexuada das planárias, que é a regeneração. Cortou ela, não faça isso, né? Mas cortou ela em 10 pedaços, vai originar 10 novas planárias. Enfim, ela possui essa capacidade regenerativa bem forte. Ah, professor, então é tipo o Deadpool, né? É, mais ou menos igual ao Deadpool. Porque o Deadpool, imagina que você corte o braço do Deadpool. O braço dele não vai originar um novo Deadpool. Apenas a parte que foi cortada que origina um novo braço, certo? Então é uma regeneração um pouquinho diferente com relação ao Deadpool, ok? Temos também a reprodução sexuada. E ela acontece, ó, como dessa forma aqui, ó. Vocês podem ver que essa postura de acasalamento envolve a junção daqueles poros genitais que a gente viu na estrutura, lembra? Bom, então existe uma cápsula aqui que envolve as planárias jovens, né? E depois elas emergem dessas cápsulas, beleza? Essa fecundação, que a gente chama, é de cruzada, ok? Cruzada, porque acontece, ó, esse cruzamento entre os poros genitais, ok? As planárias são seres hermafroditas ou monóicos. O que quer dizer isso? Hermafrodita ou monóico é a mesma coisa. E quer dizer que os dois sexos estão juntos no mesmo organismo. Bom, e aí tem uma pegadinha da zoologia, né? Que monóico, mono, quer dizer um. Então, monóico é aquele que tem um sexo, certo? Não, não exatamente. Monóico quer dizer que ele possui os dois sexos, certo? Então, seres hermafroditas, seres monóicos, possuem dois sexos. Só que esses dois sexos estão no mesmo organismo. Então, eles não possuem só um sexo, como o nome sugeriria, certo? Então, cuidado com isso, beleza? Então, essa é a forma de reprodução sexuada das planárias. Envolve, então, retomando, uma fecundação cruzada, que acontece esse cruzamento entre os poros genitais. E o desenvolvimento é direto, porque não existe uma fase larval, beleza? Então, isso que eu quero dizer quando o desenvolvimento é direto. E eles são seres monóicos, ou hermafroditas. Ou seja, os dois sexos estão em um organismo só, beleza? Bom, agora nas próximas duas aulas, a gente vai ver as verminoses relacionadas aos plateumintos. Esse assunto cai muito no vestibular, principalmente no Enem. Então é muito importante que vocês saibam e assistam essa aula, que é importantíssimo. A gente vai ver primeiro a esquistossomose e depois, na próxima aula, a teníase, tá? Então não percam e fiquem ligados.